Olá pessoal, muito boa tarde. Mais uma live nossa hoje com o tema o consumo de álcool e outras drogas em tempo de pandemia, né? Vou primeiro cumprimentar a todos vocês, né, e pedir licença para retirar a máscara para que a nossa comunicação possa fluir de forma bem mais tranquila, viu? Me dê licença então aqui, viu? Ok. Agora já ajeitando aqui o cabelo, me posicionando para estar mais apresentável para todos vocês, viu, gente? Muito boa tarde, muito obrigado. Começo saudando, como sempre, os nossos profissionais da linha de frente do combate ao coronavírus. A minha saudação aos médicos, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, auxiliares, profissionais da limpeza, os nossos garis, né, os nossos briosos membros da Polícia Militar, bombeiros, socorristas, guardas municipais, né, e todas as pessoas dos restaurantes, do transporte, que estão aí se expondo e tentando movimentar, tocar a economia, mas ajudando para que a gente possa preservar o nosso maior bem, que é a nossa vida, né, gente? Então, assim, o nosso muito obrigado a esses profissionais que sempre estão conosco. Nós estamos numa série de lives com o tema Cariacica Tem Solução, fazendo interlocuções com várias pessoas, várias autoridades que têm relação com a cidade de Cariacica, que interagem e têm trabalhos voltados ao combate do coronavírus nas mais variadas áreas. E a gente quer trazer discussões e orientações para todos vocês de forma bem tranquila, né, para que a gente possa estar nos orientando, né, em tempos de pandemia. Hoje o nosso tema é o consumo de álcool e drogas em tempos de pandemia. Eu vou falar com a doutora Silvia Hansen, advogada aqui do bairro São Francisco, no nosso município de Cariacica. Ela que é especialista em direito penal e trabalhista e também preside a comissão antidrogas, né, da OAB Espírito Santo. Eu vou aqui convidar, né, a doutora Silvia, né, para que nós possamos iniciar. Eu fico muito feliz que a doutora Silvia, uma grande advogada do nosso município de Cariacica, formada aqui na nossa Faculdade Pio XII, na liderança da região de São Francisco, né, e do município de Cariacica. Olá, doutora, tudo bem? Começo a ver a senhora aqui ajeitando o cabelo aí para ficar mais elegante. Tem que ajeitar, mulher diferente. Tudo bem, Sandro? Tudo bem, doutora. Primeiro, agradecer a gentileza da senhora de estar participando conosco aqui, né? Agradecer de trazer um pouco dos seus conhecimentos e dos trabalhos que você desenvolve, né? A gente está aí com algum delayzinho ainda ajustando a questão da rede social. Ao vivo, a gente sempre tem essas conexões que às vezes pela rede ela falha, mas já está conectada aqui. Está me ouvindo bem, doutora? Sim, estou te ouvindo bem. Me ouve bem? Pois é, mas então dando sequência, eu quero agradecer, viu, né, mais uma vez, pela sua gentileza de estar conosco nessa live, as suas saudações iniciais aí aos nossos internautas, que já tem uma turma aqui interagindo conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos, né? Na verdade, quem tem que agradecer sou eu, Sandro. Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Estou ouvindo, está picotando um pouquinho, mas estou ouvindo. Preciso ajustar um pouquinho melhor aí. Deixa eu ver só. E agora? Isso, estou ouvindo. Pode falar, doutor. Bom, melhorou, na verdade, eu que agradeço. Melhor, né? Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui presente. Estou dando aqui o meu boa tarde para alguns colegas da comissão, né, que a gente preside. Doutora Sandra, doutora Cândida, a Dirlene, Paula. Bom, o assunto que a gente vai falar hoje, na verdade, nós vamos fazer um bate-papo, Sandra. Um bate-papo sobre um assunto de tamanha relevância e, às vezes, não é pautado, né? A gente não debate sobre esse assunto. O consumo excessivo de álcool e outras drogas em período de pandemia. Por que esse assunto no período de pandemia? O que estamos vivendo hoje, o momento que estamos vivendo hoje, é um momento sem precedentes em nossas vidas, né? A gente sabe dessa realidade. Só que para a gente começar o assunto,
é importante que seja dito o seguinte: o álcool é uma droga lícita, assim como o tabaco, é culturalmente aceita pela nossa sociedade, mas que traz bastantes malefícios para a pessoa que consome. Parece brincadeira, mas muitas pessoas não consideram o álcool como uma droga. É a chamada droga lícita, né? Assim como o tabaco, mas o álcool ainda é pior, sabe por quê? Ele é fácil acesso, ele é uma droga de fácil acesso, inclusive para menores de idade, que é um problema muito sério. É contra a lei, é ilegal a venda para menores, mas nós não temos como fiscalizar todos os pontos de venda, né? Essa é a realidade brasileira. Embora muitos de nós estejamos em casa, realizando trabalhos home office, fazendo lives, a gente sabe que existe uma parcela que não tem toda essa facilidade, né? Uma parcela significativa não tem acesso à internet, por exemplo. E uma outra parcela, como você mesmo disse anteriormente, são aqueles batalhadores que estão trabalhando durante a pandemia, né? Frentistas, pessoal da área de saúde, serviços essenciais, né? Pessoal de supermercado, principalmente, farmácia. E o que acontece? Nós estamos sendo privados de reuniões familiares, de reuniões de trabalho, do lazer, na verdade. E tudo isso, o que acontece? Acaba criando um estresse generalizado. E o que ocorre? As pessoas acabam indo para o lado do álcool. Por incrível que possa parecer, nós estamos vivendo o medo da contaminação, incertezas no campo profissional, financeiro e econômico, e essas frustrações e ansiedades, elas são importantes motivadoras do consumo do álcool e de outras drogas também. Por que eu estou frisando tanto álcool? Pelos motivos que eu falei anteriormente. Pelo fato das pessoas não levarem o álcool tão a sério. E sabe qual é o maior problema, Sandro? Não somente aquelas pessoas que têm uma facilidade, que já ingerem a bebida, que já fazem uso habitual, mas nós estamos vendo o crescimento do número de pessoas que não faziam uso da bebida. Esse é um problema sério, por quê? A tendência é que no futuro, pós-pandemia, novos dependentes surjam. Eu acho que até antes da gente falar, aprofundar mais o assunto, é importante esclarecer que a nossa intenção, tanto minha quanto a do Sandro, não é de julgamento, né, das pessoas que consomem o álcool. Né? É importante falar. Por quê? O uso do álcool de forma excessiva é uma doença. A dependência é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. A gente não... Tá dando uma travadinha, doutor. Tá dando uma travada aí, mas voltou. Pode continuar. Voltou. Agora tá boa, inclusive, a imagem também. Tá bom? Melhorou? Beleza. Antes da pandemia, 80% do consumo de álcool era realizado fora. Só que com o advento da pandemia, as pessoas trouxeram para dentro um pouco a mais durante a pandemia. O primeiro problema está relacionado à própria saúde do indivíduo. Por quê? O álcool ele prejudica o sistema imunológico, não é verdade? E no que tange ao sistema respiratório, que é a principal área mais afetada pelo Covid-19. O álcool ele é usado para aliviar as tensões negativas, só que ele acaba induzindo sintomas de ansiedade, depressão e irritabilidade. Para você ter uma ideia, segundo a Organização Mundial o excesso do consumo excessivo de álcool, 3 milhões de pessoas morrem no mundo pelo consumo de álcool e outras drogas. Então, é uma coisa muito séria. Para você ter uma ideia também, houve um aumento da compra de bebidas delivery. Se a gente analisar março desse ano com março do ano passado, no Rio de Janeiro teve um aumento de 20%, Belo Horizonte 50%. Só que tem mais uma agravante. Março do ano passado era um período de carnaval. Ou seja, durante a pandemia, nós estamos consumindo mais álcool do que durante um carnaval. Porque a gente sabe que carnaval é um período onde as pessoas bebem com mais frequência. Problema, Sandro? Voltou? Tá dando Voltou, nós estamos tendo alguns pequenos probleminhas aí, tá do bom, sinal, certamente, né? Mas nós vamos falando que tá bom o assunto e já tem muita gente interagindo conosco aqui. Então, assim, é uma coisa muito séria. E o que acontece? Não existe uma dose segura. Não adianta a pessoa dizer, mas eu bebo só um pouquinho no final de semana, eu bebo todo dia.
um pouquinho. Você quer saber uma análise que seria interessante a pessoa que está em casa fazer? Algumas pessoas bebiam só finais de semana, né? Só que com o advento da pandemia, elas passaram a beber todo dia um pouquinho, para relaxar. Então, a gente vai fazer o seguinte, não é uma brincadeira, vamos fazer a seguinte ideia para a pessoa. Para ela pegar essa bebida que ela come todos os dias, uma garrafa, uma latinha, e separar. E depois de uma semana, ela fazer essa contagem. Que aí ela vai ter essa noção. Quando você vai em um bar, bebe e volta para casa. Quando você está em casa, você perde o controle. Você perde o controle do que você está fazendo. Você perde o controle da quantidade. E aí o que acontece? É óbvio, nem todo mundo que está ingerindo bebida de forma excessiva vai virar um alcoolista, não é verdade? Só que as pessoas que têm predisposição vão ter esse problema no futuro. E é algo muito sério. Sim. A Sandra Nós estamos tendo, doutora, só um minutinho, por favor. Principalmente jovens, ei, doutora. São mais mulheres bebendo. Ei, nós estamos tendo um delayzinho aqui, o sinal está indo e voltando, né? Só para a gente poder ajustar aqui. É muito importante isso que a doutora Silvia está colocando, está apresentando para nós. Nós estamos tendo um delayzinho, viu, doutora? E conecta e sai, está girando aí, mas nós estamos indo bem. O tema é muito relevante, nós temos pessoas já interagindo conosco, falando, inclusive, sobre o aumento de consumo de álcool, inclusive pelas mulheres, né? Essa questão, a senhora colocou uma abordagem muito interessante relacionada ao comércio que vende para menores, o que já é uma infração legal, né? Crime, inclusive, não infração apenas, né? A gente tem que ter esses cuidados, o poder público não tem vazão nem pessoal, melhor dizendo, para essa fiscalização, mas tem que se ter também um trabalho de conscientização da população, né, doutora? Conseguiu me ouvir, doutora? Agora sim. Sim, a gente assim, Agora... tem que ter um trabalho de conscientização da população, né? Um momento de educar, apresentar as orientações, né? Até de uma forma mais branda, mais leve, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas essa preocupação de orientação, de autoconscientização é muito importante, né? Sandro, a gente acredita que esse tipo de conscientização deveria começar lá no início da vida estudantil. A gente sabe que o número de pessoas que iniciam a vida no mundo das drogas na infância é muito grande. Então, teria que haver alguma coisa voltada para as crianças, políticas públicas voltadas para as crianças, desde a tenridade, em escolas, porque é um assunto muito polêmico. Como a gente vai ter que trabalhar isso a médio e longo prazo. A curto prazo não há. O problema das drogas hoje é um problema de ordem mundial, um problema de saúde mundial. Então não há como se resolver da noite para o dia. Talvez a gente consiga, através das novas gerações, fazer um trabalho de conscientização. Mas é necessário que a gente inicie isso na tenridade. Nós, na comissão, nós fizemos, inclusive, uma palestra na Serra com jovens adolescentes. E foi um trabalho muito interessante. Porque nessa escola, de colégio particular, as perguntas eram muito voltadas para a dependência, para o tratamento, e nós descobrimos que muitos daqueles adolescentes tinham nas suas residências familiares dependentes. Hoje o número de pessoas dependentes é muito grande. E não escolhe idade, sexo, situação financeira, nada. Hoje em dia qualquer um pode se tornar um dependente. Então eu acho que esse tipo de abordagem, esse tipo de fala é muito importante. É necessário que a gente abra um debate sobre um assunto parece que ficou normalizado. Hoje, falar em drogas... Pra você ter uma ideia, eu participei de um evento, no workshop, em que um dos palestrantes falava sobre drogas e questionou na plateia se alguém já tinha feito uso. E uma moça levantou e falou assim, não, eu nunca usei drogas, só álcool. Então, existe essa dificuldade das pessoas verem o álcool, porque é lícito. Né? A própria mídia trabalha em volta disso. Então, um tema que a gente vai abordar também acidente de trânsito. Suzano, eu queria adentrar nesse tema do trânsito, doutora. Nesse tema do trânsito eu quero adentrar bem, até porque a minha função hoje
diretor de Relação Institucional do Detran, e a gente está no período de Maio Amarelo, até em virtude disso eu provoquei inicialmente esse bate-papo com a senhora, né? Por exemplo, nós estamos no período de Maio Amarelo, né, onde tem uma campanha forte de conscientização, desde o Denatran, Conselho Nacional de Trânsito, aqui no nosso estado, né? Nós temos a campanha Perceba o Risco e Proteja a Vida, é o tema do Maio Amarelo deste ano, né? Nós temos uma incidência de acidentes altíssimos, né? Só aqui no estado de janeiro até abril, né, que estão compilados esses dados, nós temos 268 vítimas de trânsito, né, sendo o dia de sábado o dia de maior incidência grave desses acidentes, também devido a bebidas, baladas, né, os rocks que a turma sai no final de semana. Cariacica, por exemplo, no ranking das 10 cidades mais impactadas com acidente de trânsito, é o 8º lugar, com 11 mortes, né, até agora, com vítimas fatais, né, 11 vítimas fatais no município de Cariacica. Importante salientar que 83% dessas mortes são de homens e 17% dessas mortes são de mulheres, né? E isso pode mudar pura e simplesmente, né, doutora, com a atitude de cada pessoa, né? Nós estamos tendo essa pandemia mundial aí, que todo mundo está tomando algumas atitudes, muitos ainda não se prevenindo como deve, como pode, como é necessário, mas a prevenção, a questão da chamada droga lícita, o álcool e as demais drogas, elas são fundamentais para salvar vidas, principalmente aí na questão do trânsito, né? Até porque quando ceifam-se vidas em acidentes de trânsito, quem bebeu, né, criminalmente assumiu o risco lá, né, de matar, assumiu o risco criminalmente. A senhora que é especialista em direito penal, né, deve acompanhar muito essas coisas, né? A pessoa, mas eu não saí para matar ninguém, mas correu o risco ao beber, né, criminalmente. É tratado, inclusive, dessa forma, né? Essa prevenção, essa atitude de cada um cidadão pode transformar isso drasticamente, né, doutor? De grande importância. Conseguiu? Muito bem, pode falar, querido. Tocou num assunto de grande importância, porque eu gosto de falar de estatísticas, assim como você trouxe essas estatísticas para nós. No ano de 2018, tivemos mais de 30 mil acidentes automobilísticos no Brasil. É um número considerável. E a maioria desses acidentes foram provenientes de pessoas que dirigiam sob efeito de álcool e outras drogas. A questão das drogas, Sandra, ela perpassa uma série de setores da sociedade, né? Quando a gente fala em drogas, a gente acaba afetando a área de saúde, de segurança pública, de estruturação da família, emprego, enfim, uma série de outras áreas que são atingidas. A gente sabe que, em decorrência da Lei Seca, que esse ano completa 12 anos, também das campanhas de conscientização realizadas pelos órgãos do governo estadual e federal, no nosso caso aqui o Detran, houve uma pequena diminuição do número de acidentes, né? Houve essa diminuição. Só que o relatório global da Organização Mundial da Saúde sobre o estado da segurança viária de 2018 constatou também que há uma triste constatação. Há muitos motoristas que bebem e dirigem. Historicamente, a gente sabe que em torno de 60% dos leitos de hospitais de urgência e emergência, eles são ocupados por vítimas de trânsito, né? E essas vítimas, geralmente, o número maior de vítimas são motociclistas. Se a gente analisar o momento que nós estamos vendo, que é um momento histórico, isso vai impactar diretamente nos leitos disponibilizados para o tratamento do coronavírus. E trazendo essa Cariacica, você trouxe bastante, o Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo constatou que aqui na nossa querida Cariacica, houve uma diminuição nos 4 meses de 2020, né? Redução de 36% em vítimas em relação mesmo do ano anterior. Só que essas 20% dessas compreendidas 15 a 24 anos. Ou seja, nós perdemos 20% das vítimas esse ano foram. Né? A gente sabe que a gente vive num país que está envelhecendo. Então, a gente faz uma outra análise sobre drogas. Não há como se falar em drogas de uma forma muito
muito simples. Ela acaba englobando vários setores. A gente já perde vários jovens, a gente sabe, né? Os jovens que estão nos presídios. Eu assisti a live do Highlander na segunda-feira. Uma parcela de jovens que poderiam estudar, praticar atividade no esporte. A gente agora perde um percentual muito grande também com relação aos acidentes de trânsito. Então, é uma coisa muito séria, é algo para se pensar. Não se pode naturalizar o uso do álcool. Algumas pessoas falando aqui, alguém disse que filmes e séries é muito normal a bebida, né? Hoje nem tanto, mas as novelas de antigamente, a gente via a bebida como um status, né? Um certo luxo. Os empresários, grandes políticos, o uso da bebida nas novelas era para criar esse impacto de poder, que a gente vê que está diminuindo um pouquinho. Mas você observa, o álcool ele afeta a imunidade da pessoa que consome, ele afeta a violência no trânsito, ele é um dos principais causadores de violências no trânsito, e ele abarca todo tipo de violência, né? Ele é uma substância psicoativa relacionada a todo e qualquer tipo de violência, inclusive a doméstica. Muito bem, doutor. Eu tô assim acompanhando, né? E muita gente interagindo aqui, muitos advogados, colegas seus, doutor Risque, como sempre nos prestigiando aqui, o presidente da OAB, em todas as nossas lives ele tem interagido aqui. Já cobrei e pedi, né? Quero fazer uma live com ele. Ele tem várias especialidades também como profissional, né? Além do trabalhista. É uma pessoa que nos representa a todos muito bem. Mas, doutora, assim, essa questão eu também quero abordar com a senhora de uma forma assim, um pouco mais profunda, né? Eu vi aqui uma doutora também colocando, né, a questão de o crime ser tratado como crime culposo, né? Então, a frouxidão da legislação, né? E aí vai um alerta para o nosso Congresso Nacional, apesar do Código Brasileiro de Trânsito, apesar da lei seca, apesar de muita coisa, mas ainda na questão da punição criminal, a gente tem a frouxidão das leis. Eu acho que isso facilita muito o cidadão correr o risco, né? E ele acha que, infelizmente, não vai acontecer com ele, né? O cidadão acha que não vai acontecer com ele. É uma situação muito difícil essa questão também da frouxidão das leis, até porque o judiciário tem essa dificuldade, tem que cumprir o que está escrito ali, o que é constitucional, o que é legal, né, doutor? Não pode alterar. Você está me ouvindo, Sandra? Estou ouvindo sim, doutor. O crime é considerado, para isso, situações pode ser levado como normal, né? Mas é raro, normalmente é crime culposo. A gente até ouve as pessoas falando, se você tiver que cometer um crime culposo, a pena é muito... mas eu acho que isso que você falou, está na hora de a gente debater, a gente discutir sobre esses assuntos. Porque não é uma brincadeira. Eu estava, acho que ano passado, setembro do ano passado, eu estava na Assembleia Legislativa, num evento, eu tive a oportunidade de sentar do lado de um pai que pegou a criança. Então, é algo que envolve muitas coisas. Eu acho que seria muito interessante que a sociedade debatesse e discutisse sobre esse ponto. Todos os dias nós vemos casos de pessoas que são mortas no trânsito. E não dá para considerar um crime culposo, é claro. A gente tem que considerar o caso concreto, né? Cada caso é um caso. Mas a grande maioria das vezes, a gente sabe que tem influência do álcool. E uma pessoa que bebe, pega direção e acaba matando alguém, não pode ser considerado crime culposo. Há um dolo, há uma intenção. Você, a partir do momento que você pega o seu carro bêbado, você assumiu a responsabilidade. Então, você sabe que, consequentemente, você pode vir a matar uma pessoa. Esse é um ponto muito crucial, muito importante, porque acaba banalizando a lei, acaba fazendo com que as pessoas não levem tão a sério. É um assunto muito sério. Todos os anos nós perdemos muitos jovens. Não tem com esse tipo de assunto. Muito bem, a gente tem tido alguns probleminhas aí, Você mas pode ir falando, doutor, que a turma está ouvindo. Dá um probleminha com a imagem, de vez em quando, mas pode ir falando que o áudio está saindo legal. Parece que fica parado. Você viu uma outra questão muito importante também? Nós falamos do Maio Amarelo em questão de prevenção de trânsito, mas há o Maio Amarelo também em relação à exploração
crianças, na exploração infantil e sexual das crianças. E o álcool também está intimamente associado a esse tipo de violência doméstica. Isso é gritante hoje, né, doutora? Isso é gritante, né? Eu também ia justamente entrar nesse tema com a senhora, o impacto, né, do álcool e de outras drogas na violência doméstica, né? Para muitas mulheres, meninas, a maior ameaça justamente está dentro daqueles ambientes que era para ser mais seguros, né, doutora? A gente muitas das vezes vê essa incidência de violência doméstica e acredito que nas próximas semanas nós vamos estar falando aqui com a doutora Cristiane, né, a promotora de justiça que acaba de assumir o NEVID. Nós vamos tratar especificamente dessa questão da violência contra a mulher, né, da violência doméstica e tudo mais, mas nesse tema que a senhora aborda, essa questão do álcool e das drogas também tem causado tragédias gritantes e gigantescas a nível de Brasil, nos lugares que eram para ser mais seguros para essas vítimas, né, doutora? Estou ouvindo. Pode falar. Sim, eu estou dizendo assim que essa questão do álcool e das drogas, ela tem sido e causado, melhor dizendo, muitas tragédias Brasil afora, mundo afora, né, nos lugares que eram para ser mais seguros para essas vítimas, né? Então está aí o impacto social causado por essa dependência, não é isso? Olha só, o álcool está relacionado a todo e qualquer tipo de violência, né? E não seria diferente com a violência doméstica. A gente imagina que, a gente sempre fala, né, que o lugar onde a gente se sente mais protegido durante a pandemia é na nossa casa. Só que, infelizmente, essa não é a realidade. Aliás, gente, eu não sei se eu cumprimentei o Dr. Riske, obrigado por estar presente aqui. Mas voltando ao assunto. Ele é uma substância psicoativa relacionada às violências e principalmente doméstica. Pra você ter uma ideia, 90% dos casos de violência contra a mulher ocorrem dentro do seu domicílio. E quando a gente fala em violência doméstica, a gente tem que estender um pouco. A gente não está falando só da violência contra a mulher, mas contra os filhos também. Porque, o pessoal está reclamando, doutora, aqui, só um parênteses, por favor. Né? Se a senhora conseguisse ajustar um pouquinho aí o sinal, aí, um pouquinho, eu sei que é o sinal que está ruim, mas tem momentos que a fala da senhora picota, aí o pessoal está reclamando. Poxa vida, a fala da doutora tão importante, em alguns momentos está picotando. Mas, gente, ao vivo tem isso mesmo, né? E tal, tudo tem solução. Vamos ajustando, né, doutora? Deixa eu tentar desligar aqui. Nós estamos tendo sempre esse probleminha aí de picotar a fala da doutora numa informação muito boa, né? As pessoas estão dizendo aqui, enquanto ela retorna aqui no ajuste, eu vou cumprimentar algumas pessoas que estão aqui, graças a Deus, muita gente participando, né? Voltou, estou ouvindo a senhora, mas eu estou cumprimentando aqui agora os participantes, né? Tem o Zacarias aqui, até minha irmã, advogada lá de Guaçuí, entrou aqui, ó, tá, a nossa querida Pauliana, normal aqui, eu estou pedindo ajuda à turma aqui, a Andriele, né? Parabeniza a doutora Silvia Min, tema de suma importância, né? Diz aqui que juntos somos mais fortes no combate ao álcool e às drogas em geral, né? Nós vamos aguardar aqui para que a doutora Silvia se reconecte. Eu vou aproveitar para ir agradecendo, né, a turma aqui toda que está participando conosco, né? O doutor Márcio Vieira participando conosco aqui, né? A nossa querida doutora Cândida também, Deratai, já falando conosco aqui, a Gabriela Nicodemos, né? Já falei do nosso querido Zacarias, que está dando algumas sugestões importantes aqui, né? E dizendo que o álcool é o pior de todas as drogas, e realmente né? Tem também a participação do Rogério Venâncio, né? O Tubarão participando aqui, a Micaela, melhor dizendo, Michael Assis Matos, né? Ele dizendo aqui para a gente fazer uma live aqui em Cariacica sobre acessibilidade. Michael, perfeitamente, viu? Vou atender a sua demanda aqui para que a gente possa trazer alguém para falar sobre esse tema. Se você também quiser participar conosco, estamos à disposição, viu? É um tema importante, já cobro aqui da nossa
equipe de comunicação para a gente já identificar algumas pessoas que trabalham com essa questão dos PCDs, né, das pessoas com deficiência, e a gente tratar disso também na questão da mobilidade aqui em Cariacica, no Espírito Santo como um todo. Também quero agradecer aqui, né, a Camila e o Cleutinho também participando aqui, né, dizendo que a campanha da Blitz da Lei Seca diminuiu muito. Quanto mais fiscalização, melhor. Nesse tempo de pandemia, a abordagem do Detran, inclusive, tem sido feito mais pelas redes sociais, né, também por causa da questão do contato. A gente também tem a colocação aqui, né, da doutora Cândida, por exemplo, que a legislação já prevê o dolo eventual, mas não é muito utilizado na prática, e aí nós temos que sensibilizar também aí o Poder Judiciário, desde a lavratura do inquérito, né, do flagrante, melhor dizendo, da composição do inquérito. É muito importante essa colocação. Também o Léo Braga participando conosco, a dona Ivonete dizendo aí que conhece crianças que infelizmente ficam dependentes por ver os pais bebendo, né? É uma tristeza isso também, né? Nós temos a Andriele Barbosa aqui também participando, o Zacarias também falou sobre o dolo eventual, né? Nós temos a Querência, né? Está aqui também participando, muita gente interagindo conosco. Eu vou tentar reconectar a doutora Silvia aqui, né, para que a gente possa estar aqui. Estamos chamando ela de volta para que ela retorne para nós aqui, para que a gente possa avançar com a nossa live, né? Vamos ver se a doutora Silvia retorna aqui para nós. Também agradecer aqui ao Paulo Fotos, né, lá de Castelo Branco, está aqui participando com a gente. O advogado também, Antônio Klippel, né, dizendo que, a bem da verdade, o excesso do álcool complica a ação do ser humano, alterando sua personalidade e resultando, muitas das vezes, né, no que acaba sendo negativo, ceifando vida, tornando pessoas incapazes, deficientes para o resto da vida, acamados, ocupando leitos, né, e é uma das coisas que eu iria também colocar, porque os muitos acidentes, além de deixarem muitas vítimas fatais, deixam muitas pessoas mutiladas. Nós devemos ter aqui, em breve, também uma live com um cirurgião do Hospital São Lucas, né, que faz essas cirurgias de reparação, amputação, ali no Hospital São Lucas, desses acidentes. E a gente vê que é uma coisa muito triste, né? E, além de tudo, ocupa uma mão de obra em tempo de pandemia, por exemplo, que poderia estar destinada, né, a atender a pandemia do coronavírus aí, né? Ele ocupa desde o SAMU, desde o Corpo de Bombeiro que é acionado, das forças de segurança pública, né? Ocupam os leitos dos hospitais que poderiam estar disponibilizados, centros cirúrgicos, CTIs, né? Talvez por uma questão, pura e simplesmente, o cara, vou tomar só uma e não vai ter nenhum problema. Nós estamos tentando reconectar a doutora Silvia aqui, né? E ainda não conseguimos reconectá-la. O sinal de internet ao vivo. Gente, também a gente tem alguns dados aqui importantes para colocar, enquanto tentamos a reconexão com a doutora Silvia, né, dizendo que o Brasil apresentou algumas medidas para tentar conter os índices de violência e feminicídio, né, o homicídio de mulher motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero, né? No início de abril, o governo do Espírito Santo antecipou a ampliação de seus serviços de delegacia eletrônica e disponibilizaram o registro online de boletins de ocorrência de violência doméstica. É importante essas informações, né? E nós vamos, na sequência aqui, tentar trazer a nossa querida doutora Silvia de volta, que ela que tem participado conosco em todas as nossas lives aí. Agora, hoje nós estamos retomando aqui o convite para ela, porque ela tem um trabalho muito importante, não só como advogada, mas atuante também na OAB. Doutora, voltou a senhora aqui, que bom, tema de volta aqui. Nós estávamos falando da violência doméstica, né, do ambiente que deveria ser o mais seguro e que acaba sendo o palco de algumas tragédias. Fica à vontade, doutora. Então, eu ouvi um pouco do que você falou, né?
sobre a violência doméstica. E a gente tem uma comprovação científica que crianças, elas presenciam essa violência entre as mães, em torno de 60% dessas crianças, elas repetem isso na vida adulta, né? Então cria um círculo vicioso. E aí a gente trouxe um dado aqui de violência doméstica no município de Cariacica, conversando com o Conselho Tutelar, eles não têm os dados formalizados referente ao ano de 2019 e 2020, mas eles sentem que existiu uma diminuição das denúncias, né, em relação às crianças. Acredita-se que, no momento de pandemia, em que os agressores, os algozes dessas crianças e mulheres encontram-se em casa, esse número deveria aumentar, né? Então, acredita-se muito, como no caso da violência doméstica contra a mulher, que exista uma subnotificação, né? O Espírito Santo, ele agora tem boletim online, mas a gente sabe que essa não é a realidade da grande maioria das mulheres. Infelizmente, nem todas têm acesso à internet. E, às vezes, por estar em casa com o agressor, ela encontra uma dificuldade imensa de procurar ajuda. Novamente, eu vou aproveitar esse espaço, Sandro. Você está de parabéns por abrir esse espaço para a gente conversar sobre um assunto tão importante. É importante que, nesse momento de pandemia, nós não julguemos as mulheres que não conseguem sair desse tipo de relacionamento abusivo. Que nós sintamos empatia e possamos ajudar. Às vezes, é difícil para uma mulher que foi criada de uma forma diferente, que por ter muitos filhos, porque não tem uma situação financeira equilibrada, é difícil dela se livrar dessa situação. E a relação, às vezes, ela passa por uma situação afetiva tão profunda que ela não consegue se desvencilhar desse momento. Então, você que é vizinho, você que é amigo, que sabe de uma situação como essa, denuncie, não fique calado. Não vamos julgar as mulheres que às vezes não conseguem sair desse tipo de relação. Eu acho que é um momento de pandemia, ele vai trazer muitas coisas ruins, Sandro. Ele já trouxe consigo muitas coisas ruins. Mas a gente acredita que muitas coisas boas também estão acontecendo. Então, esse é o momento das pessoas serem solidárias, de verdade, né? A gente vê campanhas de arrecadação de alimentos, a gente vê as pessoas sofrendo e ajudando umas às outras, mas seria muito importante, principalmente com relação a mulheres e crianças, se a gente parar para pensar que a criança não tem voz, a criança não tem como ela reagir. A mulher ainda consegue sair de casa e resolver o problema dela. Agora, a criança, ela precisa da nossa ajuda. E, às vezes, a mulher não consegue nem ajudar o filho, nem se ajudar. Então, nesse momento, a gente apela, pede a todos que estão assistindo, que tenham um momento de empatia, que ajudem aquela vizinha. Você ouviu um grito, você sabe de alguma história. Se você conseguir, de repente, conversar com uma vizinha, procure conversar por telefone. Se você consegue falar com ela de uma outra forma, tente se aproximar, porque o caso de violência doméstica é muito sério. Nós temos aqui os dados entre janeiro de 2018 e 29 de abril de 2020, Sandro, aqui na nossa Cariacica. Em 2018, um total de 35 casos de feminicídio. 2019, 34. Em 2020, 9. Né? Se a gente considerar que nós temos 4 meses, o número baixou um pouquinho, teve uma pequena redução. Mas a gente também não pode esquecer que nós estamos vivendo um momento de pandemia. Então, não tem como a gente assegurar que essa redução não tem uma relação com a pandemia, com o isolamento social e com a dificuldade da mulher em procurar ajuda. Inclusive, o governo do Estado, a própria Delegacia de Mulheres, percebeu uma diminuição nos pedidos presenciais, né, de medida protetiva, por conta da situação de pandemia. Mais uma vez, subnotificação. A gente não pode afirmar, não tem dados específicos, mas acreditamos sim numa subnotificação. E além desse problema da violência doméstica afetar a mulher e a criança, que são maltratados sexualmente, é importante falar que a violência doméstica não é só bater, né? Tem a violência psicológica, moral, tem a patrimonial, existem uma série de violências que também fazem parte desse grupo. E além disso tudo, muitas vezes uma mulher não procura ajuda pela codependência. É uma doença, né? A família fica doente também. É uma coisa muito séria. E é importante que a gente fale sobre isso, porque às vezes a família fica pior do que o próprio dependente. Como alguém falou aí no início, o álcool ele tira esse senso de conhecimento, a pessoa fica um pouco desfocada. Só que o familiar, ele sabe que o dependente está passando, ele sofre junto. E ele acaba ficando doente junto também, Sandra.
E o que acontece com relação ao álcool? Não sei se vocês já ouviram aquela frase. Ah, ele é muito bom, ele só fica ruim quando bebe. Ou então, nossa, quando ele bebe, Isso é um ele se problema. transforma. Então, essa é uma frase culturalmente aceita, né, Sandro? Infelizmente, a E aí Claudinha o que está dizendo acontece? aqui, As né? mulheres que sofrem violência. Sim, nós estamos com uma telespectadora aqui, a Cláudia Lube, né, dizendo, infelizmente ainda tem essa questão cultural de que briga de marido e mulher não se mete a colher, né? E na realidade não é meter a colher, é se meter para preservar, para orientar, para auxiliar, para socorrer, né? Não é a ideia de se meter na coisa dos outros, porque às vezes a gente não se coloca numa condição de empatia com o que está acontecendo do lado do muro da nossa casa, né, doutora Silvia? A gente está aqui também dizendo, né? Ei, doutora, Oi? pode continuar, por favor. O que acontece? Quando um homem bate uma mulher e ele está sob dependência de álcool, do álcool, por exemplo, que é uma coisa mais ou menos aceita, a mulher até desiste de fazer alguma coisa porque ela pensa, poxa, assim, 80% do tempo ele é maravilhoso, ele é um bom pai, ele é um bom marido, por que eu vou me importar com esses 20%? Quando ele melhora da bebida, ele volta a ser o que ele era antes. E aí o que acontece? E aí a coisa vai só piorando, porque a família, nessa codependência, ela acaba atrapalhando um possível tratamento da vítima. Isso que falaram agora é verdade, briga de marido ninguém mete a colher, mas infelizmente hoje a nossa realidade é totalmente diferente, né? Foi-se o tempo em que a mulher era posse do homem, que ele podia fazer o que quiser com ela, inclusive matar, né? Poderia matar. A lei até aceitava esse tipo de coisa. Então, assim, nós estamos evoluindo de forma muito lenta, mas é importante que a gente perca um pouco dessa cultura do machismo, Sandro, no sentido de que a mulher tem que aceitar tudo do homem e que as pessoas que estão em volta não podem fazer nada para auxiliar. Essa coisa do machismo incutido culturalmente, né? E nós homens, graças a Deus, a gente tem uma cultura um pouco melhor, mas ao longo da história, né? Isso está culturalmente na mente do homem, que há um pertencimento, né? Que a mulher é um bem seu, né? Eu vi aqui um comentário que uma mulher colocou aqui que as mulheres casam para sempre, então tem essa dificuldade de deixar o lar, de deixar o companheiro, o parceiro, a família, né? E também, falando em políticas públicas, tem a Gabriela sugerindo que o governo deveria ter um auxílio, né, para essas mulheres vítimas de violência doméstica, apesar de termos aí muito pouco a questão das casas de apoio, né, de acolhimento, que é muito difícil. Eu lembro-me bem, doutora Silvia, quando eu estava deputado estadual, nós tivemos uma dificuldade aqui em Cariacica, do espaço para a delegacia da mulher, né? Era a doutora Michele ainda, uma delegada atuante da mulher aqui em Cariacica, e eu fiz um trabalho de interlocução. Nós estávamos para edificar ainda o prédio do Ministério Público aqui, e o Ministério Público funcionava ali ao lado da Câmara, onde hoje está instalada a Delegacia da Mulher de Cariacica. E eu interlocutei junto ao prefeito municipal, junto ao doutor Éder do Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública Civil, para que a gente permutasse o terreno lá para o Ministério Público, para que se edificasse a sua sede ao lado do Paço Municipal lá, da sede da Prefeitura, e que aquele espaço fosse destinado para a Delegacia da Mulher, visto que a violência naquele momento estava batendo picos altíssimos aqui em Cariacica. Então, essa preocupação da acolhida do Estado, essa preocupação de políticas públicas de fato, né? Porque o álcool é um dos fatores primordiais. Eu tenho certeza, doutora, que o Bolsa Família é um projeto muito importante. Mas vamos pegar, por exemplo, aí como exemplo um pedreiro, um servente de pedreiro. Antes do Bolsa Família, você dificilmente encontrava uma mão de obra, né? Porque o cara trabalhava de domingo a domingo.
Hoje a coisa tem o feijão com arroz às vezes, por causa do Bolsa Família, o cara trabalha só de terça até quinta e tal, e aí vai para o boteco e tudo mais, e acaba gerando um problema. Estou citando sem nenhum menosprezo, sem nenhum desrespeito. Eu estou citando como exemplo, né, a questão da mão de obra de pedreiro, como em tantos outros segmentos. Né? Então, a gente tem que não ter projetos sociais pura e simplesmente para amenizar a coisa. A gente tem que implementar políticas públicas de fato que também oriente e mude essa questão cultural, né, do homem de ter a mulher como um bem, como um pertencimento. Mas, doutora, dando sequência aqui, porque nós temos que encaminhar para o final daqui a pouquinho, eu queria também abordar a questão que é muito grave. Hoje o Brasil cresce galopantemente, a questão dos índices de suicídio. O Brasil já é o 8º país no mundo, né, com a questão do suicídio. Alinhado a isso, juntamente com isso, a gente tem a questão da automutilação e um problema de depressão altíssimo no país, que é a chamada doença do século, né, que com certeza o uso de álcool, que causa dependência, né, além de causar problemas psíquicos e químicos na pessoa, o uso de álcool certamente impactou nessa questão da depressão, da automutilação e do suicídio. O que a senhora pensa disso? Olha só, existe também, estatisticamente, a Organização Mundial da Saúde, o seguinte: o suicídio é a segunda causa mundial de mortes entre pessoas entre 25 a 44 anos. Nós perdemos jovens, ela segundo o mundo, ela só perde para o trânsito, ou seja, as drogas elas acabam afetando de forma tão global. Por isso que quando alguém diz assim, não estou bebendo, é só um copinho a mais, eu não estou incomodando, não estou atingindo ninguém. Para você ver como o uso de drogas, o álcool como uma droga, principalmente do álcool, de forma excessiva, como ele pode alterar toda a sociedade, né? Ele entra dentro das famílias, ele entra no trânsito. E o que acontece? Desde 2012, a taxa de suicídio brasileiros de 15 a 29 anos subiu quase 10% em relação ao do ano de 2010. O mapa da violência pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Outra coisa que a gente tem que pensar também é em relação às crianças nas escolas, né? Esse trabalho de conscientização das drogas tem que ser iniciado nas escolas. Não só em relação às drogas, mas em relação ao bullying também, né? Na minha época não tinha isso. Eu que sou mais velha, um pouquinho mais velha, a gente não sofria bullying. A gente levava coisas de uma forma diferente. Só que a gente sabe que hoje, a geração de hoje, ela sofre muito com esse tipo de coisa. Quer ver que eu vou falar aqui uma coisa importante também. O cérebro do adolescente está em desenvolvimento. É importante que a gente consiga chegar nas famílias, né? Porque é muito difícil. O que eu tenho observado isso com as conversas, com as pessoas que vêm conversar comigo? Às vezes os pais não conseguem pôr limites nos filhos. Na verdade, pai e mãe bebem e o filho acaba bebendo também. Só que a gente tem que analisar que um adolescente, ele está em formação ainda. O cérebro dele está em desenvolvimento. E os efeitos do álcool são muito piores do que uma pessoa na idade adulta. Para você ter uma ideia, deixa eu ver aqui. Mais de 90% das pessoas que se suicidaram ou tentaram ter alguma doença envolvida. E 60% delas com álcool. Então, o álcool ele é precursor. Ele faz com que você perca um pouco do medo, que você perca a noção da realidade. E isso, numa criança, num jovem, num adolescente, é muito pior, Sandro. A gente tem que analisar o seguinte: droga, álcool é droga. Não existe dose, uma dose salutar, uma dose saudável. Não existe dose. Simplesmente, principalmente para os jovens até 18 anos, o álcool tem que ser proibido. Só que, infelizmente, não é o que a gente vê na realidade. Essa é a muito realidade. bem, doutora. Muito bem, o tema é muito relevante. Nós certamente no mês de junho aí vamos ter que retomar, né? Aí é até bom que a gente já tem um balanço final do Maio Amarelo, né? Nós também devemos fazer alguma coisa nesse sentido com o nosso diretor-geral do Detran, com o pessoal do Movitran. Tem muita gente querendo falar conosco, graças a Deus. A gente vai fazer uma campanha junto com o Detran, né? Muito bem. A OAB interagindo, né? Aí também, né? Campanha em conjunto, que é muito, muito importante.
Sim, eu quero, assim, agradecer os nossos... Civis, né? As entidades classistas. Sim, as entidades de classe também têm contribuído muito. A OAB tem uma atuação importante, Ministério Público, Defesa do Consumidor, tem muitos segmentos atuando nisso. Nós, infelizmente, nós temos aquele time de 1 hora, que senão daqui a pouco trava tudo e cai tudo, e a coisa está tão boa que o tempo passou rápido, né? Apesar de alguns probleminhas. Eu quero deixar uma pergunta final para a senhora, assim, de forma bem sucinta, que nós temos cerca aqui de 5 minutos, né, ainda para a gente, no máximo, aqui. Eu queria deixar uma última pergunta, né, porque a gente tem acompanhado as lives dos artistas aí, essa polêmica, né, de bebendo, de às vezes falando até alguns palavrões no decorrer da sua live. A gente sabe que no mundo cultural e artístico isso acaba acontecendo. Mas são pessoas públicas que acabam influenciando também, né? Muitos fãs, muitas crianças, adolescentes, jovens, adultos, né? Acaba se influenciando. Queria que a senhora fizesse uma consideração um pouco sobre isso e já deixasse também aqui, lamentavelmente para nós, terminando o tempo, as considerações finais da doutora. Sandro, olha só. Em relação às lives, a gente vive um outro problema, né? Foram 2 situações que o CONAR é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, não se fala em Estado, ela não tem poder jurídico, não pode impor sanções jurídicas, né? Mas foram 2 situações que foram consideradas. Não tinha mecanismos de restrição de acesso ao conteúdo das lives por menores de idade. E principalmente a repetida ingestão de cerveja, né? Nós não estamos falando de um homem como outro qualquer, né? Eu não vou citar o nome do artista que levou essa sanção, mas eu acho que fica no ar o questionamento. As lives são produzidas por artistas, eles foram responsáveis pela arrecadação de alimentos, máscara, álcool em gel. A gente não pode deixar de dizer que foi interessante, né? Direcionada para entidades nesse período de coronavírus é importante, mas houve um flagrante excesso da ingestão de bebidas alcoólicas, justamente no horário que muitos jovens assistiam essas lives. E além disso, como nós não estamos falando de seres comuns como nós, né, seres mortais como nós, mas de artistas que são reconhecidos mundialmente, são formadores de opinião, eles possuem suas redes sociais milhões de seguidores. E o que isso faz? Isso faz com que os adolescentes acreditem que aquilo é normal. Na verdade, os botecos virtuais que eles falam, os bares virtuais, né? Saímos da vida real para entrar na internet. E eles acabaram não se adequando tão bem a isso. Só que eu acho que é de suma importância esse trabalho. Eu assisti a live do Bruno e Marrone esses dias, e que eu observei. Eles bebiam chá e água, pelo menos parecia, chá e água. Porque tem que ter esse trabalho. É um trabalho de conscientização mesmo, Sandro. É conscientização nas escolas, é conscientização nas famílias, políticas públicas voltadas para isso. Porque é uma coisa muito séria. O álcool, as outras drogas, então nem se fala, mas o álcool, por ele ser de fácil acesso, ele acaba fazendo com que as pessoas achem tudo muito natural. E não é. Como a gente falou aqui, o número de suicídios, violência doméstica, acidentes de trânsito, que é uma coisa terrível que está acontecendo. Então, assim, nós temos que parar para analisar, e que bom que aconteceu alguma coisa, que essa live que ocorreu esse problema na live e foi detectado esse problema. Que bom que isso trouxe à baila o questionamento. Eu sei que o tempo está acabando. Sandro, eu quero agradecer imensamente. Doutora. Quero agradecer imensamente pelo convite. Acho muito importante a forma como você tem conduzido os debates, assuntos diferentes, assuntos polêmicos, assuntos que trazem conteúdo muito interessante. Eu queria aproveitar, sexta-feira agora eu tenho uma live, sororidade para mulheres. Vocês me sigam lá para saber como é que funciona, que eu faço com a doutora Sandra. Segunda-feira também nós temos na UAB uma live justamente falando sobre trânsito também. Dia 29 da semana que vem, nós vamos trazer o doutor Écio Quaresma, que é um advogado criminalista muito conhecido, para falar da dependência química enquanto ele como advogado, quais foram os desafios. Vou aproveitar e fazer merchan, Sandra. Vou aproveitar. Muito bem, o nosso tempo está acabando, doutora. E eu quero agradecer você, tá? Quero agradecer você, certamente após o balanço do Maio Amarelo vamos remarcar.
O Zacarias colocou aqui muito bem, uma coisa é fazer solidariedade não justifica o incentivar a beber e fazer essas coisas. Os artistas têm que se policiarem, realmente têm que se readequar, porque são formadores de opinião. Agradecer a cada um internauta que participou conosco aqui, né? Na próxima semana teremos mais. Rogar a Deus que abençoe cada família de vocês, que Deus possa nos orientar e nos ajudar para que a gente saia dessa pandemia e, como sempre, saiamos mais fortes de todas as crises que nos acontecem. Que Deus abençoe a todos, doutora Silvia. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus. Tchau.